Aí, é. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo confortável, cômodos? Sim. Bom dia para as meninas do online. Eu vou pedir para vocês, antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês coloquem os dois pés no chão. Isso. Depois você pode deitar, João. E aí eu vou pedir para que vocês fechem os olhos. Sentindo o momento presente. O aqui e o agora. Deixando o mundo de fora, da porta para lá, as responsabilidades, os combinados de almoço, e tragam agora somente a percepção desse momento. Sentindo como o teu corpo está sentado na poltrona. Quais são as partes que você sente que ainda pode ter um desconforto? Respira bem fundo e leva a tua intenção para esse desconforto e respira no desconforto, soltando e trazendo a tua presença cada vez mais para esse momento de agora. Vai escutando o som dessa tigela, como ela ressoa no teu corpo. Como é que você se sente quando você escuta esse som? Agora leva todo o foco da sua atenção para os odores, para os cheiros dessa loja. Você sente primeiro o cheiro de couro ou o cheiro de perfume? Quais são os outros cheiros que você sente? Talvez o perfume de quem está do seu lado, ou talvez o cheiro do bolo. Só presta atenção. Respirando profundamente, expande o foco da sua atenção para todo esse espaço agora, para toda a loja, para todas as pessoas que se encontram aqui. E pouco a pouco vai voltando o foco da atenção para você mesmo, sentindo de novo como é estar sentado na poltrona, no sofá. E no seu tempo, com amorosidade, pode abrir os teus olhos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria hoje que eu recebo todos vocês aqui na Anatose. Estou super feliz com esse convite da Rafa. Estou feliz que vocês saíram de casa no sábado de manhã gelado para estar aqui comigo, para saber um pouquinho mais sobre o que eu faço.
E assim, por que eu comecei, né, a palestra com o som, trazendo vocês para esse momento presente? Porque eu acredito que a arquitetura consciente é isso. É você primeiro sentir. E a partir do que você sente desses sentidos é quando então a gente desenvolve a nossa percepção para começar a projetar. Podem entrar. Bom dia. Fica à vontade. Fiquem à vontade. Vão achando lugar. Ó, essa daqui ninguém quer sentar nela, tá todo mundo com vergonha. Marcela, ó. É sua, quem vai ser a Marcela. pessoa mais corajosa? Pode passar, Márcia. Então, assim, o que seria, né, a arquitetura consciente? É a arte de criar espaços que têm sinergia com o mundo ao seu redor, onde as energias da natureza se entrelaçam delicadamente com a vida das pessoas. É um design que não apenas vê o ambiente, mas sente sua pulsação, buscando um equilíbrio sutil entre o natural e o construído. Nesse encontro nasce um lugar que acolhe, renova, vibra e com sintonia com cada instante, onde cada escolha é feita com respeito, a energia que flui, preservando, nutrindo e celebrando a harmonia invisível que conecta todos nós ao espaço e ao universo, né? Então, o que seria, né, essa arquitetura consciente? Ela é uma arquitetura em que você tem a consciência de todos os processos e de todos os elementos que são usados para se projetar, né? Então, assim, o que eu vejo hoje dentro da arquitetura, né? Que existe um engessamento mesmo e uma aceleração em se projetar. Então, acaba-se as casas, né? A gente sabe, nós, né, que somos profissionais da área, estamos vendo casas muito parecidas, com os mesmos tons, com as mesmas cores, as mesmas sugestões de acabamento, né? Porque, assim, passou-se a não fazer a leitura do cliente sobre o que esse cliente quer. Então, é tendência. Então, vamos comprar esse sofá que é tendência, que vai ficar lindo na tua casa. Mas o cliente não gosta de linhas curvas, por exemplo. Ele gosta de um sofá mais limpo, mais liso. Na casa dele vai ser só esse sofá no meio da sala. Ele gostaria de ter 2 poltronas, né? Então, assim, acaba que a gente está especificando arquitetura e design a partir de uma tendência, sem fazer a leitura, sem escutar os anseios da alma daquele cliente, né? E a arquitetura consciente, ela se conecta com essa essência. Então, muitas vezes, como a gente vai afinando o canal intuitivo, muitas vezes você acaba trazendo para o cliente aquilo que nem ele sabia que ele queria. Fala, puxa, Monad, eu queria tanto ter isso na minha casa e eu tinha esquecido. Né? Vou trazer um exemplo para vocês. Quando foi que um pouco que surgiu essa consciência para mim, né? Porque eu sempre trabalhei com consciência, mas não era consciente. Tentava fazer uma arquitetura tradicional. E aí, há uns anos atrás, eu fiz uma casa numa fazenda. O cliente queria uma casa que tivesse... É uma fazenda toda orgânica, então ele queria que fosse uma casa que tivesse tijolo ecológico, aproveitamento de água da chuva. E aí a esposa dele queria achar uma arquiteta e falou assim, ou um arquiteto, e falou assim, quem que vai fazer minha casa? E aí depois da aula de yoga, da meditação, ela falou que veio a minha cara. Na cara dela, eu falei, gente, depois, né, no meio da meditação sou eu mesmo, né? E aí fiz a casa da fazenda, e quando eles vieram para eu apresentar esse projeto, eu toda hora vinha para mim que tinha que ser um telhado para fora, eu falava assim, né? Daí eu conversando com os estagiários, gente, o telhado é para fora, eu fazia assim, eles estão para fora, não sei, para fora, eu falava, porque eu também não tinha um entendimento, né? Aí fizemos o telhado, asa delta, né? Ficou lindo o telhado. E aí eles, Monad, a gente viajou para uma praia há 6 anos atrás. Ficamos num chalé que tinha o telhado asa delta e a gente falou, dia que nós fizermos a casa da fazenda, vamos fazer com o telhado asa delta?
Sim, esqueceram. Quando me contrataram, eles não lembravam que eles queriam um telhado asa delta. Quando eles vêm no escritório, tá lá a asa delta, ele brinca e fala asa delta da Monad, tava lá, né? Então isso é a gente fazer uma leitura, né, mais perceptível, mais profunda, né, do que o cliente quer. E nem ele lembrava, né? E todos nós temos essa possibilidade, não é para alguns só. É só afinar o canal, é só parar de Ctrl+C e Ctrl+V, né? Começar a projetar com alma, né? A trazer essas outras camadas nossas, né? Também para a arquitetura e para o design. Pode passar, Tomás. Então, assim, como que eu criei essa forma de projetar? Então, eu trouxe uma inspiração de um artista, já vou passar o nome dele para vocês anotarem, e ele trabalha com as 5 peles. Então, seria a primeira pele, a pele humana, a segunda pele, a roupa, a terceira pele, a casa, a quarta pele, a identidade, e a quinta pele, o planeta. Então, assim, eu quando... vou passar, daí eu vou explicar as peles para vocês. Aí é o Hunter Wasser, é um alemão, acho que já é falecido, e ele foi uma pessoa que trouxe, né, foi um artista que trouxe uma forma de trabalhar a arte através de uma percepção macro e micro. Então, assim, tá, então eu vou fazer uma intervenção urbana, né? Então, essa intervenção urbana, ela vai entrar lá na pele da identidade, né? Que seria a pele urbana. Só que como que essa intervenção vai dialogar com o planeta? Como é essa inserção dentro do planeta? E como é que o ser humano, daí a nossa pele humana, vai fazer esse diálogo com essa intervenção? E isso também serve para a arquitetura, né? A gente pensar no macro, né? Então, quando eu estou projetando, por exemplo, uma casa dentro de um bairro, eu estou fazendo uma intervenção no planeta, porque eu estou modificando aquela parte do planeta, estou fazendo uma intervenção na cidade, no bairro, e estou fazendo uma intervenção no corpo humano. Então, como todas essas peles do planeta, né, até da macro até a micro, como ela toca, né, como ela vai mesmo fazer essa troca mesmo, né, com o todo, né? Então a gente pensa às vezes em peles separadas, né? Então eu trouxe o Hunter Wasser para a forma como eu trabalho dentro da arquitetura consciente. Pode passar. Então assim, consegue ver bem? Então ali, a primeira coisa que eu faço é o ancoramento das energias dos elementais, depois eu trago um mapeamento dos chakras e dos pontos deletérios, a terceira é a geometria sagrada, o quarto Vastu Shastra e o quinto é a consultoria. Então eu venho lá do ancoramento trazendo essa pele do universo. Depois no mapeamento é a pele que ela é da cidade, vamos dizer assim, né? Depois a geometria sagrada é a própria casa, o Vastu Shastra seria o corpo e na arquitetura consciente é esse todo, né? Eu não sei se vocês conhecem os chakras. Você não vai, né? O que seriam os chakras, né? Os tão falados chakras. Assim, quando a gente vem lá da central de energia da cidade, né? Então tem lá a central de energia, a central manda pelos postes e tudo mais, né? Pela corrente elétrica da cidade, manda lá uma quantidade de energia. E aí entra o fiozinho dentro da nossa casa, não é? Pelo padrão lá dentro da nossa casa. E aí chega lá na tomadinha 110 e 220, que é uma corrente de energia, né? Elétrica. Aí você vai carregar o teu telefone, né? Então ela chega a 110 e 220, só que o telefone é de 12, né? Então se você coloca o fio direto na tomada para carregar o telefone explode, né? Então você tem que ter o transformadorzinho, né? Todo mundo tem o transformador no celular. A mesma coisa são os chakras. É assim, tem uma energia universal que rege todo o planeta,
né? Que pode ser chamado Ki, Prana, Ki Prana, né? Que a gente mais comumente fala. E aí essa energia, para entrar dentro da gente, a gente precisa de um transformador, que são os nossos chakras, né? Então, você recebe essa energia e esse transformadorzinho, né, ajusta para você receber da maneira que você precisa receber. Então, assim, eu coloquei lá para vocês um pouco do que é os chakras dentro do corpo, tá? Aí lá no primeiro eu tenho, então assim, eu consigo tudo que eu preciso da terra. Comida, carro, casa, roupa. Lá no segundo eu desejo, então são os nossos desejos, as nossas águas, né? O primeiro elemento terra, o segundo elemento água. Então é o desfrutar, é o dançar na vida, são as emoções, os sentimentos. Então, lá no primeiro eu consigo tudo que eu quero, no segundo eu desfruto. Lá no terceiro eu posso, então sou o meu ser podendo, mas também sendo, né? Então é aonde eu me coloco como um ser para trocar. Lá no quarto eu amo. Então são as nossas trocas amorosas entre pessoas, com os animais, com a natureza, mas também com o divino, né? O divino do coração de cada um, né? No quinto chakra eu falo, então é quando eu crio a própria realidade. Então lá eu consigo, eu desfruto, eu sou, eu amo e aqui eu falo e crio a minha realidade. Não é? As palavras têm poder, né? E realmente, né? Então tudo que eu falo, eu estou criando uma realidade para mim. Então qual é a realidade que eu quero criar? Lá no sexto eu vejo, então é o meu olhar intuitivo, que é onde eu parto para projetar. Então, eu vejo através da minha intuição primeiro. Primeiro eu me conecto, eu sinto o espaço, e aí, a partir daí é que eu vou desenhando aquilo que eu vou projetar, né? E lá no sétimo é a nossa conexão com o divino, com Deus, né? Deus de cada um, né? E aí, pode passar, Tomás. Aí eu trouxe ali Só os uma coisa. elementais, pode falar. Então, isso ali, usando para Eu projetar, vou trazer. Pode falar. digamos, o projeto tem que ter tudo isso, não? Não é só eu tenho uma casa Sim. para ser bonita, senão para poder Desfrutar. desfrutar e para poder compartilhar, que seria o próximo, não? E para poder amar a casa, que capaz se não utiliza tudo isso, você só tem uma casa bonita, mas não é a casa que você se sente Sim. conforme dentro, uma coisa assim. Sim, totalmente. E é muito Entendi. interessante porque, assim, né, tem uma casa que nós estamos trabalhando juntos e o Ciro sempre, quando ele vai mostrar a casa para alguém, né, essa obra, ele fala assim, aqui é o lugar mais especial da casa, que é onde vai ser o oratório dela, né? Então ali é a conexão com o divino, né? Então, assim, quantas casas, vamos ver, quantas de vocês têm um espaço de oratório em casa? Ver? Não somos muitos. Bom, metade, pelo menos. Já é bastante gente. Né? Mas e aí, a tua conexão com o divino dentro do teu espaço sagrado? Né? Porque eu chamo a nossa casa de espaço sagrado. É onde eu vou me refazer do dia, é onde, né, você chega em casa, né, e eu brinco e falo até, solta um pum, porque daí eu já posso. Né? Cheguei em casa, é o relax total. Né? Pode passar, mas as meninas, vocês estão escutando bem? Estão com áudio? Acho que estão, né? Sim. Então tá, então quando eu começo esse trabalho, eu faço um ancoramento das energias elementais. O que são os elementos? A terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Lembra que eu mostrei lá nos chakras, onde eles estão dentro do nosso corpo? E dentro do nosso corpo, nós também temos os elementos, né? Então assim, a terra, o que seria? Vamos ver se alguém sabe. Menos você. O que seria a terra? Os nossos ossos, né? Que é o que ancora, o que pesa, o que faz esse vínculo com a terra. E a água? O sangue. E o fogo? O fogo é a nossa energia, né?
O ar, vamos lá, todo mundo, ar. Mais uma vez? Para os ansiosos é muito bom. E o éter, gente, é o espírito, né? Porque nós somos corpo físico e somos espírito. Então, assim, dentro da natureza nós temos tudo isso. Nós temos terra, temos água, fogo, o ar e o éter. E todos esses quatro nós necessitamos sim ou sim para poder construir. Para poder fazer uma boa decoração, para poder fazer um paisagismo. A gente precisa. Então, assim, esses elementos que estão dentro da gente também está no planeta e também está no nosso produto de trabalho, né? E o éter? Vocês sabem na natureza o que é que promove o éter? Qual é o elemento que faz o éter existir? Os bosques. A própria natureza. E aí, quando eu, nos meus estudos, descubro que eu sou produtora de éter dentro da casa das pessoas, né? Porque eu sabia que eu fazia paisagismo por alguma razão, mas não era muito consciente. E aí, quando eu via as pessoas compartilhando com o jardim, se sentindo melhor, estando cômodas, estando mais relaxadas, eu falei, agora eu entendi por que é que as pessoas se sentem tão bem nos jardins. Porque ele produz o éter, é a nossa conexão com o espírito, é voltar de novo à nossa essência divina, né? Pode passar. Gente, se vocês quiserem perguntar, vocês vão perguntando, tá? Aí eu trouxe um estudinho de caso para mostrar para vocês na prática, né? Então tá, daí volta um pouquinho lá. Aí assim, o primeiro trabalho meu, eu vou na casa do cliente e faço um ancoramento das energias dos elementos. Então eu vou com o cliente, aí até hoje eu tinha convidado a Elaine para ela trazer um depoimento sobre como foi esse ancoramento na casa dela. A Elaine Messias, eu acho que bastante gente conhece. Aí, assim, a gente foi de madrugada, era amanhecendo o dia, né, Tomás? O Hectares ainda estava começando. Fomos na casa dela porque a gente sentia que tinha que ser no nascer do sol. Antes de nascer do sol, a gente tinha que estar lá. Aí chegamos, colocamos nas quatro direções os elementos, né? Uma velinha no fogo, um bolzinho de água. Aí no éter, no ar a gente pode usar um incenso, ou se não, uma pena também faz, né, essa alusão ao elemento ar. E a terra pode ser com um cristal, né? Então a gente foi, eu gosto sempre de entender o terreno, sentir o terreno e trago o cliente fazendo uma oração. Então eu vou ancorando todos eles e a gente fecha com uma oração para que esse espaço, essa terra, seja sagrada novamente, né? Eu vou construir o meu lar, o meu espaço sagrado. Então, obrigada, né, por ter esse lugar, obrigada a todas as energias desse lugar para me ajudar a que isso seja realmente um espaço sagrado. E assim, gente, é muito interessante quando a energia está fluindo de forma harmônica, não tem BO na obra. A casa da Elaine, ela não teve uma dor de cabeça, nada, nada. Não teve gente que se machucou, não teve briga de pedreiro, não teve materiais que levaram, nada. Ela falou assim, Monardi, teve, óbvio, material que veio, faltou uma caixa, assim, coisas normais que são tranquilas de se resolver. Mas não teve BO. Mas por que não teve BO? Porque ela foi lá agradecer e fomos fazer vibrar, fomos harmonizar esse terreno antes de começar, entendeu? Fomos se preparar, né? Porque assim, quando vocês vão na missa, né, pessoal que é católico, todo mundo toma banho, bota uma roupinha bonitinha, não é? Se preocupa com o físico para estar nesse espaço sagrado bem, né? Ninguém vai sujo, tá furando, cavando poço e vai pra missa tudo sujo. Ninguém vai, ninguém. Entendeu? É a mesma coisa, gente, quando a gente vai executar o nosso trabalho, né? Pode passar. Nádia, só antes de você continuar, quando o cliente não
Sim. Você auxilia também a ele encontrar um lugar? Sim. É um trabalho que ele já acontece para mim. Eu já sei onde são os lugares. Tem um advogado que me chamou para fazer a harmonização do escritório, porque ele ia construir uma parte nova. Na verdade, quem me levou foi a arquiteta, a Janaína Dias, vocês conhecem, né? A Janaína me levou para harmonizar o escritório, porque ia construir uma parte nova. Cheguei lá, harmonizei tudo, falei, não é aqui. Eu falava para ela, né? Dela, não, mas vai ficar bom. Eu falava, não é aqui. Daí eu falava, mas vai ficar ótimo, né? Eu olhei o projeto, tudo, a gente discutindo, mas eu falava, mas não é aqui. Eu falava, mas, não, ele tá pensando em comprar uma casa perto aqui, por aqui e tal, né? Eu falava, mas não é aí, eu falava, né? Mas eu não sabia, eu não sei muito, né? Tá, daí... Como falar pra pessoa? Eu falo. Eu sou dessas, eu falo, eu sinto, eu falo, mas aí é difícil, porque eu já mandei gente mudar de casa, né? Pois e a minha mãe olhava assim pra mim e falava, você é louca. Eu falei, você falar é pra você sair da casa, porque senão você não chega até o fim do ano, vai chegar no hospital. E aí ela falou assim, essa louca, ela disse que pediu pra Deus uma mensagem. E Deus mandou 2 dias depois. Aí eu tava viajando, tava na Europa, ela me mandou uma mensagem, Monade, pediu uma mensagem, eu achei que você era louca primeiro. Aí depois eu falei, não, peraí, se essa louca tá falando, peraí, Deus, me manda um sinal então pra eu ver se ela tá louca mesmo ou se eu tenho que mudar daqui. 2 dias depois, teve um fato lá, mudou de casa, ela falou, tô maravilhosa, muito obrigada. E eu falei, e assim, mandei chamar o marido tava no escritório, veio, eu falei, olha, você tem que mudar de casa. E os dois olhando pra mim, gente. E eu falo, porque é sobre uma melhora das pessoas, é sobre saúde, é sobre ter vida plena, sabe? Então eu não posso guardar isso pra mim, mesmo que o outro ache que eu sou louca. Entendeu? Porque vai achar mesmo se eu não falar. Então, pelo menos eu ajudei. É melhor chamar você de louca do que eles ficarem loucos, né? Justo, doentes, né? Então aqui, eu trouxe para você, os chakras então dos ambientes, né, são centros energéticos simbólicos dentro da edificação. Cada um representa uma função vital do espaço e influencia o bem-estar físico, emocional e espiritual dos moradores. Assim como no nosso corpo, né, quando os chakras estão equilibrados dentro da casa, também flui a energia. E aí como que eu faço? Eu pego a planta da casa, e com radiestesia, vocês conhecem radiestesia? Lembra antigamente que tinham aqueles, antigamente não, até hoje, né? Umas varetinhas de cobre para achar água, isso é radiestesia. Eu uso com pêndulo. Então eu vou pendulando a planta da casa e vou pedindo para casa e me mostrando onde estão os chakras, né? Que são vórtices de energia, de expansão de energia. E aí vocês estão vendo que tem os pontos deletérios, né? O que são? São pontos de baixa vibração de energia. Ah, pode estar passando um veio d'água, né? Porque tem muita gente que adoece porque está passando água embaixo da cama e a água, veio d'água que passa embaixo da cama, leva toda a energia vital da pessoa embora. Né? Então, a gente vê, né? Eu vejo os pontos deletérios e aí eu posso trazer a medicina daquele ponto. Pode ser com cristal, pode ser uma homeopatia, pode ser plantar uma planta, pode ser uma varinha de cobre. Aí, assim, cada lugar vai trazer a sua medicina. E aí, intuitivamente, não só intuitivamente, né? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês eu estudei, mas aí, intuitivamente, você sabe quais que são essas medicinas. E aí é muito interessante aqui, só queria dizer para vocês esses 2 pontos, né? Então, assim, ó, aqui é o primeiro chakra, aí aqui é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo chakra, então, da casa. Olha que interessante, aqui é o ganha-pão do cliente. É o escritório dele, ele tem granja, e então o sexto chakra é o da intuição, da visão intuitiva. E olha que interessante, bem no escritório dele tá o chakra da visão. Então, assim, é onde ele tem que ver para onde é que ele vai, aonde o negócio dele vai levar ele. Porque assim ele sabe como gerar renda para manter a família. E aí lá no fundo, quando eu fui
achar, eu acho o ponto estrela, que seria o ponto de energia principal da casa. E fiz um fogo de chão lá embaixo, lá do lado da piscina, porque lá era o ponto mais importante da casa, de mais energia. Eu falei, vamos então criar uma parte ali, né, no jardim, para que eles fiquem ali, né, conversando e sendo um lugar de reunião. E aí lá bem o 7º chakra, que é de conexão com o divino. E daí é muito legal, porque no ponto estrela é o 7º chakra, é perfeito, né? Então, onde mais vibra energia, é onde mais conexão com o divino eles vão ter. Pode passar. E aí a geometria sagrada. O que é a geometria sagrada? Né? A gente já estudou Fibonacci, a gente já estudou as obras gregas, né, e tudo isso. Eles todos projetavam através de uma proporção geométrica, né? Então, o que seria a geometria sagrada? É um estudo de formas e proporções que ocorrem na natureza e que desde as antigas civilizações foram utilizadas em construções sagradas porque criava harmonia, simetria e tinha um poder simbólico, né? Então, assim, quando você vê uma construção, por exemplo, que ela tem uma harmonia geométrica, o seu olho só contempla. Se você vê uma construção que ela está torta ou ela não tem uma simetria, você não sabe muitas vezes falar assim, está me incomodando a vista, né? Mas você não sabe o que é, mas é porque não tem uma proporção sagrada, vamos dizer assim. Para nós arquitetos, né, e designers, ela representa uma ferramenta de projeto que une estética, funcionalidade e espiritualidade. Seu uso pode melhorar a percepção espacial, a energia dos ambientes e o bem-estar dos ocupantes. Então, depois, eu começo lá, vou lá, faço o ancoramento dos elementos, depois eu acho os chakras, pode ser numa construção já feita ou pode ser no próprio terreno. Aí eu venho com uma geometria sagrada, que é ela que vai trazer essa vibração de energia para dentro do espaço construído. Ela que vai fazer fluir, que a casa vai estar sempre harmônica, vai estar tudo acontecendo de uma maneira maravilhosa. Pode passar. E aí aqui eu também trouxe da mesma casa, porque essa casa eu fiz um estudo de arquitetura consciente. Então, surgiu, né, eu trouxe essa, se chama, deixa eu ler para vocês, se chama Plano de Constituição Humana, que integra corpo, alma e espírito aos espaços arquitetônicos. Então, assim, ó, a gente tem aqui o corpo, e assim, foi muito interessante porque ela surge, né? Eu vou estudando, vou vendo tudo que eu tenho de material de geometria sagrada, porque é um mundo infinito a geometria sagrada, e a geometria ela surge para cada cliente, para cada casa e para cada espaço. E aí, olha, o corpo ficou bem na frente na entrada da casa, a alma bem no centro, né? Que é essa conexão das pessoas que vivem na casa. E lá no fundo o espírito, de novo conectando com o ponto estrela e o 7º chakra. Então, assim, parece que quando você vai pensando na arquitetura como um todo, né, nesse projeto como um todo, ela vai casando, parece que fluindo, tudo vai fazendo sentido uma coisa com a outra. Pode passar, Tomás. E aí, por fim, então, tem o Vastu Shastra, que é o pai do Feng Shui. Todo mundo conhece Feng Shui. Quando eu falo Vastu Shastra, todo mundo fica olhando para mim e fala, o quê? E assim, quando eles começaram então a fazer as viagens, né, nas trocas da seda, né, a rota da seda, trocando as especiarias e tudo mais, os chineses chegaram lá na Índia e viram que na Índia eles projetavam em cima de uma forma projetual que deixava harmônicos os espaços. E aí eles foram estudar e fundaram o Feng Shui, que foi disseminado pelo mundo inteiro. Mas o Vastu Shastra tem 1000 anos antes. Ele é mais antigo do que o Feng Shui. E o Vastu Shastra, então, ele é um sistema indiano de arquitetura que alinha
edificações com as leis naturais do universo. Então, o que que é? Eu primeiro, né, pego todas essas leis do universo, todos os elementais, e vou, então, colocar, plasmar isso na construção. Baseia-se, então, no vasto Purusha Mandala, que é essa mandala aqui, nos 5 elementos da natureza, e na orientação magnética para distribuir os ambientes de forma estratégica e visa otimizar o fluxo de energia, que é o prana. Então, assim, ela faz com que você consiga trazer mais fluxo de energia para dentro de casa. Às vezes fica difícil da gente entender o que é o prana, né? Você fala, ai gente, mas e aí, né? Tenho que fechar o olho e entrar em meditação para entender? Não. Vamos supor aqui na loja, né? A gente abre a porta da loja, vai entrar um volume de vento, né? E se a gente pensar, conseguir visualizar o vento, vamos supor que vem um vento cheio de terra, que daí a gente consegue ver. Esse vento vai entrar e se você prestar atenção em como esse vento entra dentro da loja e vai permeando a loja, você vai entendendo qual que é o caminho desse vento. É o mesmo caminho da energia. Então, os bloqueios, por exemplo, sei lá, eu tenho na entrada de casa, tenho um paredão. Então, se eu não tiver um elemento que faz com que essa energia entre para dentro, para entrar o prana para dentro da casa, fica ali no paredão. Chega e volta. Né? Dentro do Feng Shui, por exemplo, que fala, tem que ter um espelho na porta de entrada da casa. Por quê? Porque tudo que a pessoa está trazendo está refletindo e voltando para ela. Então, se ela traz coisas boas, maravilhosa, ela vai receber coisas boas. Só que se ela está trazendo inveja, raiva de você, eu sinto muito, vai ter que ir embora com isso, né? Só que a energia é a mesma coisa, né? Então, esse prana é o como entra essa energia dentro da tua casa. E quanto mais prana, mais luz e mais você vai estar bem lá dentro. Não só da casa, tá, gente? Por exemplo, da loja, dos espaços construídos como um todo. Então, assim, ela promove bem-estar, conforto ambiental e harmonia entre o espaço e os ocupantes. Então, quando então eu trago o Vastu Shastra para a planta da casa, eu coloco ele então por exemplo, passa um pouquinho para lá e volta depois. Eu trouxe uma planta para mostrar para vocês, tá vendo? Ó, o norte da casa tá aqui. Então eu coloco a mandala certinho no norte e a partir daí eu vou desenhando como é que vai ser as soluções dentro desse espaço, né? Por exemplo, a Marcela me chama para fazer essa assessoria de arquitetura consciente para uma casa que ela está fazendo. Aí eu falo, Marcela, aqui tá... Volta lá. Aí, por favor. Aí a Marcela já sabe que lá no Rei dos Deuses, lá no Sol, né? Dentro da mandala tá aqui, que é lá no leste, então é o elemento ar. Aí a Marcela já sabe que tem tudo isso, que é para vitalidade, saúde e novos começos. Ela fala, então eu vou colocar, por exemplo, o quarto das crianças, direcionado nessa parte, entende? Então, assim, o profissional, a partir desse saber, vamos dizer assim, ele vai projetar uma casa que vai ter uma harmonia e um fluxo de energia. Vamos supor que a casa já está pronta, né? A gente coloca mandala, aí você pode tanto, por exemplo, pintar o espaço com dourado ou amarelo, o quarto, por exemplo, então vou usar metais dourados no banheiro, por exemplo, do quarto das crianças. Ou eu posso usar elementos retangulares, né? Então eu vou colocar quadro retangular, eu vou usar elementos, entendeu? Então você pode tanto pintar, como você pode usar o elemento. Ou, por exemplo, não quero nada, não vou pintar de amarelo, não vou usar retângulo, porque é tudo redondo no quarto. Traz um papel de parede com desenho de folhas ou de penas, entendeu? Que daí você está trazendo esse elemento ar para harmonizar esse espaço. É assim, gente, é o mundo, tá? O Vastu Shastra. E aí é curso. Então eu estou repassando para vocês, porque eu acho que, né, que não vamos se aprofundar, porque hoje é sábado. Caso me contrate. Né? É bem isso. Me contrate. Muito bem, Marcela, muito obrigada. Pode passar, mãe. Então a planta aqui, pode passar.
E aí, então, essa consultoria, né? Eu trouxe algumas imagens só para eu então, falar para vocês. Marcela já intuitivamente já falou, no caso, me contrata. Então, esse é um dos trabalhos que eu ofereço dentro do meu trabalho como arquiteta. É a consultoria de arquitetura consciente. Pode passar. E aí, quem sou eu, né? Todo mundo me conhece, mas eu vou me apresentar. Então, eu estou Monade Clemente, né? Me formei em arquitetura em Londrina, na Unifil. Depois fui embora para a Europa para fazer mestrado. Fiz mestrado na... Não, mentira. Antes de ir embora, eu fiz especialização em arquitetura hospitalar, porque eu achava que eu tinha que curar os lugares, entendeu? Daí eu entendi o que o universo estava me falando. Daí eu falei, arquitetura hospitalar é ótimo, tem pouca gente, dá bastante dinheiro, né? Daí eu falei, é o que eu vou fazer. Fui pro hospital, eu trabalhei, gente, 3 anos dentro do hospital em Londrina. Só que assim, era, então vamos projetar. Daí sentava e vinha um calhamaço de uma norma desse tamanho, pá! Então tá, então, mas né, não é aqui na norma, tudo tem que ler, tudo super engessado, porque gente, no hospital não tem um fio fora, é tudo muito correto, tem que ser feito, né? Mas, igualmente, fiz a especialização achando que era esse caminho de cura que era o meu. Aí quando eu fui então embora para a Espanha, que eu fui fazer o mestrado abriu a minha mente, né? Porque eu queria já nesse momento, e é interessante que o primeiro trabalho que eu fiz como profissional, já recém-formada, foi no jardim de umas lojinhas lá em Londrina. Só que assim, ainda não estava muito entendendo o que era, né? Porque a gente é muito jovem, né? E às vezes demora para fazer o download, né? E aí fui embora já querendo fazer um mestrado em paisagismo, mas aí para fazer o mestrado em paisagismo eu tinha que esperar 1 ano e meio para ir embora. Isso queria dizer 1 ano e meio em Dourados. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou ficar em Dourados. Meu maior medo da vida era ter que morar em Dourados. A Alice está rindo porque ela sabe que era sofrido para mim esse Douradão. E aí eu falei, não, vou fazer esse mestrado, era em arte, arquitetura e espaços efêmeros. Né, que parecia que não tinha a ver com paisagismo, né, com esse caminho que depois veio se desenrolando para mim, mas a arquitetura efêmera é a arquitetura que não tem um tempo determinado para ficar, né? Por exemplo, a Torre Eiffel, ela foi feita numa feira que eles queriam mostrar o material que era feito da Torre Eiffel. Então era para montar e eles não sabiam que se ia ficar parada e depois eles iam, parada não, ficar de pé, e aí depois eles iam desmontar, né, depois da feira. Só que ficou. Aí eles falaram, não, vamos esperar mais um tempinho e ver se não cai. E foi. E até hoje, né, um dos marcos, né, do mundo, né, um dos lugares mais visitados do mundo. Então ela foi feita para ser efêmera, mas ela acabou sendo, como que é? Perene? Não, é outra palavra? Esqueci o nome. Permanente. Isso mesmo. Então, assim, dentro desse mestrado, a minha cabeça fez uma explosão. E aí foi quando eu vi que tudo era possível. O Oli sempre fala, né? Eu sempre te nomeio porque eu falo, qualquer pira é possível. Qualquer coisa que você intuir e que você projetar é possível de ser realizada, né? Tem coisas que vai ser mais difícil, que a gente vai ter que cranear mais, né? Tem uma cliente que fala, vai ter que cranear e ver o que você vai fazer. Então a gente vai ter que cranear mais, mas tudo é possível. E aí, então, essa foi a minha jornada. E lá na Espanha, então, quando começa a minha jornada de conexão com a arquitetura consciente, foi quando, porque eu sempre fui assim, sempre fui de sentir, sempre fui de me conectar de outras formas, desde pequenininha. Só que lá, como era algo que estava muito em voga, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo agora no Brasil, estava quando eu fui para lá em 2005. Então, assim, estava tudo muito respirando, né? E eu fui morar em Barcelona. Barcelona é pura arte. Gaudí, gente, é pura arquitetura consciente. O cara trazia a natureza para as obras dele. Tudo é com iluminação natural, tudo tem um fluxo de energia, tudo conversa com a gente, conversa com a natureza. Não sei se vocês... Quem conhece Barcelona?
Gente, vocês precisam conhecer Gaudí na vida. Antes de morrer, nós profissionais precisamos conhecer Gaudí. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo para vocês. É porque é sobre isso. Aí ele foi a minha grande inspiração. E a partir desse momento, então, eu fui para esse universo. E a primeira vez, então, fui indo, um pouco sem entender, mas fui indo. E aí nós fomos morar na Galícia, em Santiago de Compostela, eu e Tomás. E aí lá, depois de Santiago de Compostela, fui trabalhar numa construtora. Aí eu construía prédios, fazia toda a parte estrutural, então era concreto, puro concreto. E aí eu subia, era tudo na praia, né? Aí eu subia lá em cima e ficava vendo, gente, aquele mar. Eu falava, meu Deus, eu passando um frio aqui, esse concreto gelado. O que eu tô fazendo aqui? Eu falava, né? Mas tava lá, né? A arquiteta tava lá para poder falar, não, sou arquiteta, né? E aí pedi para sair da construtora, porque não dava mais, tava ficando doente. E fomos morar na Galícia profunda, numa chácara, no meio do nada, um vizinho que tinha vaca de leite, assim, gente, mais na chácara do que a gente mora aqui, sabe, assim, profundo mesmo. E ali naquele lugar, quando a dona da casa veio me perguntar, ela veio, né, ela morava em Madrid, uma senhorinha, aí ela falou assim pra mim, e o que você faz, né? Eu falei, eu sou arquiteta paisagista, eu falei pra ela. Foi a primeira vez que eu falei, eu nunca tinha sido arquiteta paisagista. E eu mandei, sou arquiteta paisagista. Ela falou, vou te levar num lugar. Me levou num viveiro de produção de plantas ornamentais. E ali começou a minha jornada como paisagista. Fiquei 2 anos no viveiro. E aí ela queria me mandar trabalhar com o irmão dela, que tinha um garden na estrada, que passava... Na Galícia tem muita gente de Madrid, que tem chácaras e tudo de verão, sabe? Falei, não, eu quero trabalhar aqui, no viveiro de produção, que eu quero aprender do começo, como que é, que se forma uma planta, né? Porque não adianta, o projeto eu já sei como é, a gente já aprende a composição, mais ou menos, dentro da faculdade, mas eu queria aprender lá, na lida mesmo, né? Gente, no inverno, era frio, era neblina, até aqui, até às 11 da manhã. Aí ela mandava eu medir as plantas, juro, sabe quando o gelinho cai assim da água e é tudo gelado? Meu Deus, eu ia medir. Aí ela chegava e eu ficava lá dentro da sala do escritório, e ela chegava e falava, por Deus, falava pra mim, parece o Brasil aqui dentro. Ai, eu feliz que ninguém chegasse para eu atender ninguém, porque era um frio. Mas foi muito incrível, porque assim, ela me ensinou, porque lá na Europa fica tudo sem folha, sem nada no inverno, né? Um monte de pau, né? Então, assim, como que você sabe que planta que é, que árvore que é? Então, ela começou a me ensinar as geminhas, como que era? Tinha uma árvore aqui e outra aqui, que eram iguais para mim. Ela falava, a gema dessa é pontuda, a gema dessa é arredondada. Então, essa é a tal, essa é a tal. E aí eu fui aprendendo a me conectar e a entender as plantas antes delas estarem no esplendor. E aí fui vendo a parte de flor, a parte de folha, as frutas, sabe? Então eu fui aprendendo lá no viveiro a entender essa paisagem, esse paisagismo, desde o comecinho até desde a raiz até o esplendor dela no final, né? E aí, a minha atuação, então, como eu disse para vocês, né, já expliquei para vocês a harmonização de espaço construído, que hoje é um dos trabalhos que eu ofereço. Então, as pessoas me contratam para eu ir harmonizar os espaços construídos mesmo. Por exemplo, o escritório da Marcela, a gente foi antes da Marcela começar a obra. Vamos agora, né, Marcela, que o escritório vai estar pronto. A Natuzzi também é meu paciente, que daí eu começo a chamar de paciente, né? Então, eu sou terapeuta de espaços construídos. E assim, gente, a energia começa a fluir mais, começa a entrar mais dinheiro, mais clientes. A gente parece que começa a ter um entendimento melhor sobre o que fazer, para onde ir. Mas não sou eu que faço isso, eu sempre falo, sabe? É que, assim, às vezes a gente não entende que os espaços, eles têm memória, né? Então, assim, as brigas, as raivas, as frustrações, elas ficam todas coladas energeticamente dentro dos espaços, né?
E aí acaba que você fala, não está fluindo o meu trabalho, mas porque a energia está parada. O que eu faço? Faço entrar energia, faço correr, faço movimentar. É como se eu fosse uma diarista energética, né? Então venho mesmo limpando, venho tirando o que está velho, o que já não serve mais, para trazer o novo, para trazer energia de volta. E, gente, todo mundo aqui só vai nos lugares em que se sente bem. Então, um monte de lugar que você entra e fala, nossa, eu quero ir embora dessa loja, eu quero ir embora desse lugar, não quero comprar, não quero ficar aqui. E olha a sensação, todo mundo que entrou naquela porta, que nunca tinha vindo na loja, entrou e falou assim, nossa, mas que delícia tá aqui, nossa, que loja linda. Sabe assim, a gente, né, a gente é inconsciente energético, mas a gente sabe quais são os lugares em que a gente se sente cômodo ou não, né? Então hoje, esse lugar é uma prova para vocês entenderem o que é estar num lugar harmonizado. E aí, a consultoria de projeto consciente, que eu já expliquei para vocês, e a arquitetura paisagística, que é o meu amor da minha vida, né? Que é o que eu faço, é o que eu tenho expertise, é o que eu trabalho há mais de 12 anos. E pode passar. E aí eu quero falar sobre a arquitetura paisagística, mas antes eu quero chamar o Ciro para falar sobre a nossa... Como foi para você a primeira vez? Como foi esse nosso encontro? Como você me chamando para explicar para você o que era arquitetura paisagística? Bom dia a todos. Meu nome é Ciro Fernandes. Quer vir aqui para as meninas do online te verem também? Eu sou engenheiro civil, minha formação é de ciências exatas, mas eu, no decorrer da vida, comecei a fazer trabalhos espirituais, estudos espirituais, que não tem nada a ver com a minha profissão, mas tem muito a ver comigo mesmo. E, recentemente, eu encontrei a Monad. O que nós nos encontramos foi justamente o paisagismo. Uma obra que a gente estava fazendo, o que nós estamos, chegou o momento do protocolo de paisagismo e aí nós encontramos a Monad, que eu já conhecia através da minha filha há tempos atrás, mas profissionalmente eu não conhecia. E aí, esse paisagismo, quando ela me apresentou um projeto de paisagismo que eu não tinha conhecimento do que era, realmente essa conexão aconteceu. Porque eu vi que naquele projeto, que não deixava de ser um projeto, poderia acontecer uma coisa maravilhosa para a casa que estava sendo feita. E tinha tudo a ver, muito a ver, com o objetivo dessa minha atividade que eu chamo de nova atividade. Eu trabalhei 48 anos como engenheiro e trabalhei com construções verticais, construções horizontais, condomínios em estado de São Paulo, enfim. Mas no fim, eu resolvi parar e, baseado na experiência de tantos anos de construção, que tinha muita coisa errada na construção, principalmente na construção residencial, e que não era minha praia. Minha praia nunca foi realmente a construção residencial. E havia coisas erradas, porque eu fiz a casa dos meus filhos e eu vi que não havia uma sintonia, alguma coisa não estava bem. Como a Monad sempre fala, a gente tem, assim, às vezes, uma sensação e não sabe de onde ela vem e o porquê. Mas aquilo me incomodava muito. Quando eu retornei para Dourados para ficar aqui, que me aposentei, falei, bom, agora eu vou dar um tempo, o que aconteceu foi que eu perguntei para mim mesmo, o que eu vou fazer? Aí eu não sei ficar parado, eu falei, bom, eu vou fazer. Aí me foi pessoas de consultoria que falaram, faça gerenciamento e gestão de obra. Você tem experiência, você tem toda a estrutura para isso, faça isso. E nesse momento, quando me deram essa ideia, eu percebi que aí estava, nessa atividade eu encontraria onde estava errado uma coisa que eu não sabia dizer o que era. E aí eu comecei a me dedicar, eu peguei os protocolos de uma construção vertical
e transformei eles em protocolos de uma construção horizontal e comecei a colocar esses protocolos em prática numa construção de alto padrão. E também, como eu falo espiritualmente, Deus colocou no meu caminho no momento certo, falou, tá aí a construção para você começar a ver o que está acontecendo, para ver o que você acha. E no decorrer da aplicação desses protocolos, eu vi que havia um descompasso. Quando eu encontrei a Monade, que nós tivemos essa sintonia, começamos a conversar outras coisas que não necessariamente construção, eu percebi que, puxa vida, a construção de uma residência na realidade, a realização de um sonho de uma pessoa, de um casal. Eles geralmente vão realizar o sonho ali. E como a Monade colocou, e eu percebi que realmente é isso, o nascedouro desse sonho é exatamente a criação através de um arquiteto, né? Conversei até com a Marcela e a outra Marcela também, que está contigo, nós conversamos sobre isso. O nascedouro é a arquitetura. A arquitetura, e aí, quando ela fala em arquitetura consciente, então você fala assim, puxa vida, a ideia é que o arquiteto projete algo conscientemente, de tal forma que a pessoa, o casal que vai, a família que vai habitar ali, seja um ambiente feliz, onde ela se sinta bem, onde ela se realize como pessoa, ou como casal, ou como família. Mas para que isso aconteça, que é o objetivo, existe uma coisa no decorrer disso, chamada construção. Existe a construção. Então, o que a Monade coloca de fazer uma arquitetura consciente, fazer uma arquitetura praticamente perfeita, para atingir o objetivo de que aquela família esteja num ambiente feliz e harmônico, tem alguma coisa no meio que tem que ser feita, que é a obra propriamente dita. E, na minha experiência, aí eu descobri, na minha experiência, teve muita gente que já me falou, um monte de exemplos, amigos meus, para se você me ver pondo um tijolo em cima do outro, manda me prender porque eu estou louco. Nunca mais eu construo na minha vida. Eu ouvi de uma pessoa dizer assim, um vendedor mostrando uma peça que a mulher estava comprando lá, um piso, nem me lembro o que era, mas aí o vendedor falou assim para agradá-la, puxa vida, o seu marido vai achar maravilhoso isso aqui que você escolheu. Ela falou, se eu estiver casada até no dia que eu terminar a construção. Porque a construção estava se transformando num pesadelo. Então, existem várias situações que, se não bem administradas, transformam aquele sonho maravilhoso inicial num baita pesadelo. Eu conheço uma pessoa, que é um juiz de direito, por sinal, que é meu compadre. O sonho dele era construir uma casa, ele construiu a casa dele. A hora que terminou a construção, ele colocou a placa de vende na casa. Ele não mudou para casa. Ele não queria mais a mulher dele não queria nem entrar na casa. De tanto problema que eles tiveram durante a obra. Então, a realização do sonho passa pela construção. Então, dentro desse contexto, eu falei, bom, daqui para frente eu vou me dedicar, junto com o Jorge também, que a gente tem conversado bastante sobre isso, que o Jorge também é outra pessoa, além de muito organizada, uma pessoa muito consciente, a gente tem conversado muito sobre isso. Então eu coloquei, já estou terminando de colocar o paisagismo, é o penúltimo protocolo, estamos terminando e fazendo todas as adaptações, e a minha intenção é realmente conversar com os arquitetos, já conversei um pouquinho com a Marcela, que ela tem também essa consciência, de fazer com que o nascedouro seja perfeito, mas que no decorrer da realização do sonho, também essa harmonia possa acontecer. Mas para isso, tem que haver muita coisa no nascedouro. É ali, na arquitetura, que vai permitir que a coisa aconteça. Lógico, problemas vão existir. Mas a Monade ela falou que quando ela fez o projeto, eu achei maravilhoso, e agora esse projeto está sendo finalizado.
né? Em termos de estar plantando lá e tudo mais. E ela, junto com o casal, eu percebi claramente, porque eu participo de tudo que acontece na construção, de tudo, nos meus protocolos, de tudo eu participo, e eu percebi que houve uma sintonia do meu cliente com ela. No momento em que meu cliente é do agro, apaixonado por natureza, e ela fez umas coisas no projeto que ele, na hora que ela apresentou, falou: é isso aí que eu quero. É isso aí, esse é o meu sonho de criança. Isso é uma coisa que me dá paz. Esse é uma planta que me traz paz, me traz boas recordações do projeto que você fez. O olho cheio de lágrimas ele tava, porque assim, eu escutava quando eu estava projetando, eu escutava, tem que colocar o lírio da paz. Eu falava, tá bom, eu vou colocar o lírio da paz. Aí coloquei no corredor dos quartos. E aí ele com o olho cheio de lágrimas falou: você me levou para minha infância, me lembrei de quando eu era criança, que meu pai me levava na mata da fazenda e era cheio de lírio da paz gigante. Então é sobre isso, né? Isso aconteceu na sala de reunião do meu escritório. Ele falou isso na minha frente. Nós estávamos lá e eu falei: puxa vida. Quer dizer, o que a Monade falou aqui hoje não é uma teoria, tem todo o sentido do mundo. Porque uma construção, né, você cria um impacto com o volume quando você chega, depois cria um impacto com as cores, depois tem um outro impacto com a jardinagem, né, e depois com as vibrações internas. Né. E isso daí que a Monade fala, que ela colocou dentro dessa casa especificamente, tem tudo a ver. Apesar de que ela não fez, porque também na época eu não conhecia, a harmonização, né, do terreno. Mas ela já andou pelo terreno ali, já sentiu um monte de coisa e colocou as coisas no lugar certo. Então, o que eu posso dizer a respeito do que ela falou aqui tem tudo a ver, e eu percebi isso tanto pessoalmente quanto eu percebi com a reação dos meus clientes. Né? E também com a reação das pessoas, porque essa casa, como ela é inteira automatizada, muitas pessoas pediram: eu gostaria de conhecer, gostaria de ver o que é isso, como você falou, né? E algumas pessoas já foram lá, inclusive profissionais, foram lá para dar uma olhada. Como que ela foi feita? Essa casa, para não falar que ela não teve nenhum, ela tem um único retrabalho. Um único retrabalho que foi a própria de uma válvula do monocomando. Só. Né? Não permite que entre a furadeira na obra para fazer nada, não existe isso. Mas tudo isso são protocolos que são feitos muito antes. E a harmonia final vai ser dada. E eu criei um desafio para a Monade na época. Meus protocolos diziam o seguinte: meu cliente tem que entender o que ele está comprando, qual o benefício que aquilo vai trazer e qual a manutenção que aquilo vai dar. Não é isso? E eu falei para a Monade, ela falou assim: eu faço projeto de arquitetura, eu faço projeto de paisagismo. Eu vi o projeto dela e falei: você é capaz de fazer, porém, eu não vou te contratar se você não se comprometer a duas coisas. Ela falou: o quê? Eu falei: a implantar esse projeto. No teu orçamento você vai fazer, eu vou fazer o projeto, eu vou implantar o projeto, e o desafio final, que ela quase ficou maluca, foi: você vai cuidar desse projeto durante de 6 meses a 1 ano pelo menos. Vai ser responsabilidade sua. E ela aceitou esse desafio, que aí já é um desafio prático. Mas, por outro lado, tem muito a ver com o que você faz, porque você vai ver aquilo que você criou tomar forma. Pelo menos 1 ano toma forma. Né? Então, ela aceitou esse desafio. E hoje ela está implantando e ela vai cuidar. Eu falei: a minha cliente não tem, ela quer ver o jardim bonito. Se tem que cortar grama, se tem uma planta morreu, não é problema dela. Ela tem que aproveitar daquilo lá. Então, eu dou esse depoimento porque realmente eu e a Monade temos uma sintonia no que diz respeito à construção de um sonho, de uma pessoa, de um casal, de uma família que vai morar num lugar harmônico e feliz. Esse é o grande objetivo a ser atingido. Beleza? Obrigada. Desculpa eu ter me alongado. E aí eu trouxe o projeto para vocês darem uma olhada. Porque assim, o que eu vejo, né? Vamos supor, né, que eu sou contratada então para fazer o projeto. E aí eu morro no meio do caminho. Antes, entrego o projeto e morro. E aí, normalmente, os projetos de paisagismo,
como que eles são feitos, né? Eles pegam a planta, puxa linhas e coloca a fotinha, né? Das plantas que vão no lugar. Tá, mas e aonde vão? Qual que é a medida de onde tem que ir, né? Precisa ter um projeto. E o paisagismo, gente, eu acho que um dos únicos que a maioria não faz projeto, né? A maioria dos profissionais, dos arquitetos, fazem parceria com o viveiro, e aí é o viveiro que faz, né, o projeto. Mas não faz projeto, né? Faz jardinagem, que eu faço. Ele faz faz um jardim. E aí eu trouxe para vocês, porque eu gostaria de mostrar para vocês como é um projeto de paisagismo, um projeto de verdade de paisagismo. Então, assim, aqui é a fachada da casa, né? Pode passar, Tomás. Aí a gente faz um projeto técnico, né? Nas medições de onde vão cada planta, as quantidades de cada planta, né? Então, aqui nesse quadro tem as quantidades por unidade, as quantidades totais. Então, aí tem, né? Para eu saber, o que é? Então tá, então eu tô vendo isso daqui. O que é isso daqui? Lá a gota de orvalho, é o seixo preto, a grama preta. Então, assim, dentro do projeto, se eu bater as botas, for dessa para melhor, qualquer viveiro consegue executar esse projeto. Vamos supor que o cliente não quer, ele só quer o projeto, ele não quer que eu execute. Qualquer viveiro pode executar para ele esse projeto. Pode passar, Tomás. Aí eu trago todas as plantas, o que vai em cada lugar, né, para a pessoa também saber como que é essa planta. Pode passar. Aí, a entrada da casa, volta um pouquinho. Então, assim, sempre, como eu digo para vocês, eu me conecto. Então, o que é a sensação, o sentimento que eu quero que essas pessoas, não só quem está entrando na casa no dia a dia, mas também os visitantes. O que eu quero que essas pessoas sintam quando elas entram na casa? E aqui era um abraço na mata da fazenda, né? Então, assim, conecto com eles, porque, assim, todo momento eles falavam sobre essa mata com plantas exóticas que o pai tem na fazenda, né? O pai falecido e tudo mais. Então, eu queria que os convidados pudessem entrar e ter essa sensação desse abraço, né? É gostoso você entrar numa casa e ser convidado, né? Nunca, gente, vocês usem plantas espinhentas. Por exemplo, a cica, que Deus e o mundo usa aqui na frente da casa, ela afasta os convidados de entrar, porque ela é espinhenta. Então, assim, chega do lado de uma planta dessa, você já vai fazendo assim, não é convidativa. As plantas que têm essas bordas arredondadas, elas abraçam você para você entrar. Então, você precisa pensar na sensação que você quer ter desse paisagismo, né? Pode passar. Daí essa parte, né, do lado, né, a entrada da casa daqui, que vocês viram. Aí tem uma entrada do lado, e aí foi muito interessante porque ela queria colocar uma cerejeira aqui. Aí ela já tem a cerejeira, quantos anos vai demorar essa cerejeira para crescer e tal. Fomos no viveiro, porque eu gosto de levar eles lá no sítio, para eles olharem e falar, essa é a minha palmeira, essa é a minha árvore, porque assim, tem um pertencimento dessa pessoa. Eu escolhi essa árvore para colocar na minha casa. Não foi o viveiro que trouxe, plantou, tá tudo lindo, mas e eu dentro desse projeto? Aí, quando a gente viu essas 7 copas africanas, o cliente, gente, ele estava numa euforia, numa alegria, ele falou, gente, mas é muito linda. A gente pode colocar lá na frente da tua casa, vamos tirar a cerejeira que tá pequenininha, vamos pôr ela na fazenda e vamos colocar 7 copas, né? Mas vai ficar bom. Gente, ele estava no entusiasmo, juro, o sorriso era amarrado aqui atrás da orelha. Todos os dias que ele chegar na casa dele, ele vai ter essa sensação de entusiasmo e de alegria só de olhar a árvore, entende? Então não é só plantar uma planta, ela tem uma emoção, ela tem uma história, ela tem um pertencimento. Pode passar. E aí, então, todas as plantas de novo, né? Elas no macro, elas no micro. Aí aqui é o corredor dos quartos, então, que o famoso lírio da paz gigante. E aí todas as casas eu nomeio elas com o nome de uma planta. E essa é a residência Lírio da Paz. Porque, né, depois, né, você vê um produtor rural, não desmerecendo a profissão, mas eles são mais
mais duros, assim, né? O povo do campo, ele é mais fechado, né? O pessoal do campo. Ver ele com o olho todo marejado, se lembrando da infância, você me levou lá na sua infância, o olho todo cheio de lágrimas, gente. Pronto, para mim já valeu todo o meu trabalho, entendeu? Já obtive sucesso. Pode passar. Aí aqui é a sala de estar deles com uma palmeira que chama palmeira laca. Então a gente tinha esse quadro vivo que vai, né, que precisa emoldurar essa sala, e eu coloquei essas duas palmeiras que elas têm um tronco avermelhado, e a vida toda elas têm um tronco avermelhado. E aqui já tem os móveis da Natuzzi. Olha lá, a tua poltrona, a que você vai ter lá na tua sala de TV. Pode passar. Aí aqui, então, é o corredor, né, o projeto técnico mesmo. Pode passar. Ó, a palmeira laca. Gente, ela é sensacional e ela fica sempre com esse tronco avermelhado. Só que ela não gosta de sol, tá? Meia sombra. Então, onde tem muito sol, por exemplo, no jardim ali fora, por exemplo, aqui da loja não vai. Ela é mais de inverno e tal. Aí aqui a parte do banco. E, então, assim, é um projeto das arquitetas, né? Esse banco, as arquitetas são de São Paulo. E aí ela projetou o banco. E eu, toda hora, eu via que tinha que ter beija-flor. Tem que ter beija-flor, tem que ter beija-flor. Eu falei, olha, eu propus uma planta, né? Essa daqui é a... Já vou ler lá o nome, não lembro. Russélia. A Russélia, gente, ela tá com beija-flor todo o tempo, tem beija-flor. Porque eu tenho ela na frente da minha sala, no meu escritório. E aí eu peguei e falei, eu coloquei a Russélia, porque tem bastante beija-flor. A cliente vira pra mim e fala assim, o Vico ama beija-flor. Eu falei, mais um bico aí. Mais um. Aí coqueiro eu coloquei, porque eu gosto de ter um jardim sempre, que você pode colher e também tomar o coco dele, sabe? Assim, é um jardim que ele é vivo, que ele tem sinergia com as pessoas da casa, né? Então eu recolho esse jardim e também usufruo dele, não é só estético, não é só harmônico. Aqui é o spa, eu trouxe umas plantas diferentes, que eu já, quando elas chegarem, eu vou postar, vocês fiquem cuidando no Instagram para vocês verem, que daí eu vou fazer a propaganda dela, ela é sensacional, e é uma planta, assim, do momento, que dentro do paisagismo a gente também pode usar as coisas que estão na moda. Pode passar. E aí o fundo da casa, então, quando você sai do gourmet, você tem todo esse paisagismo, né? Eu quis trazer palmeiras que são diferentes, essa daqui é a Fênix Silvestri, quase não é usada. Então, assim, dentro desse universo, quando você, dentro de uma casa, né, dessa construção como um todo, se você tem profissionais especializados em cada parte, cada um vai trazer o melhor, né, para ser feito. Vamos supor que você vai fazer com viveiro. Não estou desmerecendo, porque assim, o seu Antônio é uma das pessoas que mais entende de planta no Brasil. Só que ele entende de planta, né? Entende de composição. Ele sabe que vai, que no sol vai, mas ele não sabe de uma composição harmônica. Então, por isso o nosso casamento é perfeito, porque eu entendo de composição e ele entende da planta. Mas vamos supor que é um viveiro, né, qualquer, que vai fazer esse jardim. Com certeza essas três aqui iam ser rabo de raposa. Entende? Só que a rabo de raposa está em todas as casas. Entende? Então todo mundo tem tudo do mesmo. E, gente, mínimo 160 espécies a gente tem de palmeiras no Brasil para você compor no jardim. Por exemplo, as fênix têm 7 tipos diferentes no sítio do seu Antônio, entende? Então, por que sempre a gente tem que usar a mesma? Entende? Mas por que usa a mesma? Porque os profissionais não são espertos naquilo que eles estão sendo contratados. Por exemplo, o bom arquiteto que faz uma boa arquitetura talvez não seja o cara ideal para fazer uma decoração, entende? É completamente diferente alguém que faz interiores de que alguém que projeta, é completamente diferente. Ou mesmo eu, vou fazer um projeto de elétrica, aprendi a fazer na faculdade. Me manda fazer um projeto, você vai ver se não vai dar uns pipocos na casa da pessoa. Vou fazer, vou, porque eu dou conta. Mas vai pipocar, vai queimar a churrasqueira que ele pagou não sei quantos mil reais. Vai, com certeza, entende?
Então, por que não? Vamos trazer o engenheiro eletricista, vamos trazer o hidráulico, vamos trazer lá, quem traz a luz para nossa casa, o Jorge, entende? Para quem entende do que está fazendo. E hoje a gente está indo para um caminho dentro da arquitetura, né, trazendo a era de aquário, em que a gente tem que ter especialistas em cada coisa, todo mundo trabalhando junto, gente, tem para todo mundo. Já acabou a casa em que o arquiteto fazia tudo. Acabou. Agora é o momento da gente unir forças, né? E trabalhar juntos, em coletivo, para que a gente possa entregar o melhor que a gente tem para entregar para o nosso cliente. Porque não é sobre a gente, é sobre o que a gente está entregando. É sobre o sonho, né? Pode passar. Pode passar. Aqui, desse lado todo, a arquiteta queria uma mata. Falou, eu quero bastante vegetação, quero um jardim tropical, porque assim, sempre que eu vou projetar, a primeira pessoa que vai me dizer o que ela pensou daquele projeto é o arquiteto. Porque ela tem um sonho, né, dentro do projeto dela. Então, assim, eu sempre escuto o arquiteto junto com o cliente para poder trazer algo que fica também harmônico com a arquitetura, que converse com a arquitetura daquele artista, né, que fez a arquitetura. E aí ela falou que ela queria a mata, e eu gosto muito de colocar plantas de corte. E aí todas essas plantas que estão nesse jardim do lado, todas têm flores para serem cortadas e colocadas dentro da casa. Então, o ano inteirinho a minha cliente vai ter o jardim dela dentro de casa, enfeitando a mesa, enfeitando a cozinha, enfeitando o banheiro. Então, isso também é você criar sinergia, também pensar no jardim, não só estético fora, né? Que acaba integrando, né, Monad, fora com dentro, quando você traz as folhagens também. Com certeza, com certeza. Pode passar. E aí aqui, um jardim vertical, eu queria fazer ele só de especiarias, e aí ela falou, não, eu quero que fique um jardim bem bonito, vendo lá da pessoa que chega na minha casa, daí aqui é a cozinha, né, na janela da cozinha. A pessoa que chega na minha casa, eu quero que ela veja uma paisagem bonita. Aí o que eu fiz? Eu trouxe toda uma planta roxa que ela vem por baixo. Então, quando você bate o olho, você vê um jardim todo verde, só que se você parar e perceber, embaixo sai um monte de planta roxa. Ficou super legal. E eu pus a hortinha aqui embaixo. É um quadro vivo, né? Olha lá os roxos. Esse roxo é bem lindo. E aí eu trouxe para vocês 3 projetos para apresentar para vocês. Projetos... Eu achei que tinha um desse aqui. Pegando uma peça, safá. Eu queria fazer assim, sabe? Para vocês verem melhor. Esse foi um dos primeiros projetos que eu fiz em Dourados, lá no Ecoville, quando só tinha o Ecoville. E aí, esses clientes, ela é japonesa e ele é normal. É brincadeira, gente. Eu sempre brinco. E aí eu queria trazer um jardim que ele fosse um jardim inglês, mais exuberante, porque a arquiteta projetou um janelão de 27 metros de altura. Mentira, não é 27, mas um janelão gigante na sala deles. Eu falei, gente, precisa ter, né, uma certa intimidade na sala de casa, né? E aí o que eu fiz? Trouxe esse jardim bem exuberante, inglês, porque eu queria tampar um pouco essa visão lá de fora. Então, eles de dentro têm um jardim divino visto, né? Então, criei nesse janelão um jardim enorme, só que de fora ninguém vê dentro. Só que aí, como ela é japonesa, eu queria trazer um jardim japonês do lado direito, na frente da casa. E aí eu trouxe os pinheiros negros, que eles são plantas que elas fazem uma proteção energética na frente de casa. Então é como se eles fossem entes vivos que protegem a energia. Aí assim, gente, faz 10 anos tá esse projeto. Tá na moda agora em Dourados. Todo mundo quer o tal do pinheiro negro na frente da casa. Mas eu acho que é isso, quando você traz um profissional habilitado, você tem na tua casa 10 anos antes de estar na moda, porque essa é a nossa função, é trazer o que é diferente, né? Aí aqui a casinha
de brincar das crianças com coco, né? Foi o Tomás que projetou essa casinha, que fez ela. E ali o Jardim dos Quartos. Pode passar. Nádia, eu fiquei com uma dúvida. O pelo negro, ele é desse jeito mesmo ou um tipo de topiaria? Ele é feito. Ele é um bonsai gigante. Então ele é todo feito até... desde pequenininho até ele ficar grandão, ele é... Nossa, movimento muito bonito. Sim, ele é maravilhoso. E ele é uma escultura, né? Sim. E é só ele já faz o jardim. Aí aqui o Jardim da Cultura Inglesa, que já não está mais como eu projetei, né? Foram fazendo intervenções. Mas o Jardim da Cultura, para quem conhecia antes, ele tinha... Porque assim, todo mundo acredita, né? Porque existem conceitos dentro do paisagismo, né? Então, assim, todo mundo acha que um jardim europeu é a topiaria, né? Então, lá na cultura, você entrava, tinha uma topiaria, que te apertava na hora que você entrava no jardim, não tinha um convite, né? E é cultura inglesa, gente. O jardim inglês, ele é um jardim aberto, ele é expansão, ele tem as plantas, ele tem perspectiva, né? E aí eu abri todo o jardim, trouxe cheiros, trouxe ervas, trouxe os animais borboleta, beija-flor para dentro desse jardim, trouxe um conceito realmente inglês, desculpa. E aí eu convidei lá o Marlon Beraldo, não sei se vocês conhecem, artista plástico, para fazer um mural, porque o mural também faz parte do desenho da paisagem, né? Não é só planta o paisagismo. E aí ele pintou um mural que era bem na parte das crianças. E a dona da escola, a Ana, me contou que é uma alegria, assim, as crianças elas interagem com esse mural de uma forma muito, muito, muito bacana. Pode passar. Esse aqui, ó, eu pus essa foto aqui porque é um vaso que ele parece uma xícara. Aí quando eu plantei as plantas e fui lá, aí a Ana, dona da escola, olhou pra mim e falou, cup of tea, falou pra mim, deu, que legal, é verdade. E né? Então tem uma xícara de chá na frente da escola. E aí aqui, então, para finalizar, o projeto da Casa Cor, que foi, então, o primeiro projeto de arquitetura consciente que eu fiz, né? De paisagismo consciente. Elas queriam um profissional que fizesse as pessoas interagirem energeticamente com a Casa Cor. Então, assim, elas falaram, a gente quer que as pessoas, quando entrem na Casa Cor, elas esqueçam do mundo fora, esqueçam que teve Covid e entrem aqui e tenham esse impacto energético, né? Aí uma arquiteta que já estava lá fazendo parte falou, eu já sei quem que vai fazer esse jardim. E aí, quando eu fui, né, aí eu, ousada, criei um portal e eu ativei esse portal energeticamente para que as pessoas, quando passassem, elas realmente fossem para outro universo, né? Então foi um projeto bem interessante, foi quando eu pude mostrar, né, que a gente pode trazer energia e ela pode ser sentida, né? Aí eu trouxe uma escultura que na época, né, até esse ano, não era muito usado escultura na Casa Cor, daí eu vi que a próxima tinha escultura um monte, eu falei, ai, Monade lá de Dourados, trazendo tendência, Casa Cor em São Paulo, eu vi um monte de escultura, e não era usado escultura em jardim, nem nada. E, gente, a tendência no mundo, escultura em jardim, aqui em Dourados, faz 12 anos que eu tento e nada ainda, calma. E aí lá, ó, eu trouxe 2 cubos de mármore Carrara, que o mármore Carrara ele é chiquérrimo, ele é caríssimo, então assim, é uma parte que você mostra na casa de pompa, de ser fino e tudo mais. E eu trouxe 2 cubos imersos na natureza, porque eu queria que as pessoas tivessem essa sensação de da onde que ele vem, gente, entende? Não é só não tá só na bancada da tua cozinha, né? Do teu banheiro, ele vem da natureza. Então eu quis trazer ele de volta, ressignificando esse material. Pode voltar lá. Eu queria... Cadê Marcela? Marcela já foi? Tá aí. E aí eu queria, para finalizar, convidar a Marcela.
Multifunções. Multifunções. Pergunta pra ela se ela lhe dá 5 minutos. A tua cliente. Vem pra cá. E aí, assim, por que eu tô convidando a Marcela? Porque eu acho assim que como eu, a Marcela, ela acredita que a gente precisa trabalhar junto com multiprofissionais, né? E aí eu quero que a Marcela conte um pouquinho. Eu tô fazendo o jardim do escritório dela, a gente tá com uma outra cliente juntas, e eu queria que ela contasse um pouquinho como que é essa experiência de trabalhar pela primeira vez, né? Com uma arquiteta paisagista, né? Dentro do... Isso. Pode contar pro povo. Bom, eu vou, desde o começo, tudo que você veio falando sobre arquitetura consciente, que eu acho que isso acrescenta também, a gente já conversou. Hoje, acho que todos que estão aqui, eu sei que todos têm esse olhar mais delicado. Todos que estão aqui, porque a gente vai se conectando com essas pessoas, né? De olhar para o cliente, de ter essa... faz sentido ou não faz? Não é sobre só fazer um projeto, é sobre fazer sentido. Eu, como designer de interiores, né, olho para dentro o tempo todo e tenho um cuidado muito grande em olhar para dentro. E eu vejo que hoje a gente, né, vê hoje no mercado que falta um pouco desse cuidado, do olhar para o cliente, de entender o que ele quer e não o que você quer. Então, o que a Monad traz, muitas vezes, tanto no paisagismo quanto na arquitetura consciente, é isso, né? Ter esse cuidado. Eu falei com o André, né, esses dias, ele falou, você entende as pessoas, você vê a alma. Então, o que pra mim hoje, eu acho que é um diferencial? Pô, eu olho o meu cliente. E eu trago muito isso nas palestras, eu enfrentei com o pessoal comigo, eu falo, gente, vamos cuidar e observar o que o cliente quer. Aí as meninas, eles falam assim, não, mas vou perguntar pra ele. Eu falei, então, mas aí que tal o pulo do gato? Você é o profissional. A gente tem que ter a sensibilidade de ouvir, entender o que o cliente quer e explicar para ele o que às vezes nem ele sabe. Porque eu falo assim, né? Se ele soubesse, ele não estava nos contratando, né? Aí ele fazia sozinho. Então eu vejo muito isso, essa sensibilidade que a gente precisa ter de entender o nosso cliente e trazer o que realmente faz sentido para ele naquele momento. E não o que o mundo está fazendo, né? Então, todos estão indo para a direita, nós estamos indo para a esquerda. Mas é isso. Hoje eu brinco, né, que eu sou empresária com bom gosto, mas eu criei uma empresa, que é um sonho meu, que é justamente sobre ninguém faz nada grandioso sozinho. Então hoje eu sou empresária. Dentro da Esperoto Piena a gente tem a parte de engenharia, né, que é a Marcela que representa, Nogueira, veio do Rio de Janeiro. A Monad hoje é grande parceira nossa, né, de paisagismo. Tenho arquitetos parceiros hoje no Brasil inteiro, que são parceiros da Esperoto Piena. Eu, como interiores, né, e também outras pessoas, que hoje eu falo que, novamente, eu sou mais empresária, né, do que fico em cima de projetos, mas é mais para ver isso. O que a empresa faz? Né? A compatibilização. Pegar o projeto de paisagismo, pegar o projeto do arquiteto, pegar o projeto do design e a construtora compatibilizar todo mundo e falar, tá bom, o que nós vamos fazer, né? E eu acho que é muito esse cuidado, porque aí a gente consegue entender, ouvir o que cada profissional na sua expertise traz. Porque o designer ele tem um olhar, o paisagista tem outro, o arquiteto tem outro, e como contemplar tudo isso? Antigamente, se contratava um engenheiro, né, que fazia casa, o arquiteto ele nem tinha vez. Não tinha, né, a contratar um arquiteto. Design, então, eu comecei há 11 anos atrás, eu falei, meu pai falou, design, o que é design? Eu falei, não, eu quero me especializar em interiores, vou para arquitetura só para fazer isso. E hoje, né, eu amo e olho muito para isso. Falo, não, eu sei tudo que existe da parte de interiores, acompanho muito isso. A parte arquitetônica, eu falo, vocês que lute, né? Paisagismo, a gente tem uma profissional. Então, muitas vezes, o nosso paisagismo, nas nossas obras, e tanto no escritório, né, é a confiança no profissional. Isso é muito importante. Ali no escritório novo, eu falei, Monad, eu vou fazer o paisagismo, o que você pensou? Eu sabia que né, que nem era uma era, na verdade. Ela falou, querida, veja bem, não vai estar dando. Vai ser falsavinha. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi trabalhando as plantas de forma que eu queria também, né? Eu quero... você falava assim, eu queria, o que eu ponho aqui? Eu falava, Marcela, vamos colocar alguma coisa que a pessoa, quando chega aqui no escritório, ela tem uma sensação ao entrar no escritório.
Tá, vamos pôr lavanda, né? Falei pra você. Vamos pôr lavanda. Agora, todo mundo que chega no escritório, a Marcela leva lá pra cheirar. Sim, lavanda. é o caminho, né? É aqui. Gente, é muito engraçado a experiência do cliente. Então, assim, a gente passa e vai andando pelo escritório, aí eu vou falando, aqui a gente fez GPS, aí eu vou falar isso, steel frame, né, que é uma das coisas que eu trabalho hoje, que é fantástico, inclusive. Né, a gente tem a Piena, construção a seco, que é só de steel. E aí eu mostro, né, então a tecnologia. Aí a gente vai andando, aí eu mostro, aí tem chopeira, tem vinho, tem adega, tem várias coisas por ali no meio do caminho. Mas tem uma lavanda no final. E o cliente está saindo do escritório, ele passou por todo o caminho. Aí eu falo, esta lavanda é a lavanda silvestre. Não é uma lavanda normal? O Nádia me ensinou isso. Aí eu falo, o cheiro dela, ela tem, né, o aroma dela, ele é mais acentuado. E aí a pessoa que toca, aí a pessoa pega, nossa, é maravilhoso. Então, assim, faz parte da experiência do cliente o paisagismo. E sem brincadeira, ficou lindo. E aí vem Jorge para iluminação, né? Que também faz muito parte disso, de tipo, Jorge, o que você acha? Ô, Nath, o que você acha? Marcela, o que você acha? Aí chega a Nogueira, né? Nogueira olha pra todo mundo, não dá pra fazer isso. Eu falo, bem, esses engenheiros, né? É difícil. Vocês acham, Lutz? Deixa eu contar uma anedota dessa obra. A Marcela é desesperada, né, gente? Ela é tudo pra ontem antes de ontem, né? Aí não, porque daí eu vou chamar como que chama o seu jardineiro? O Bill. O Bill. Vou chamar o Bill, porque daí tá demorando muito, o seu Antônio é enroladão, né? Daí o Bill, que deu Bill. Daí o Bill falou, não, Marcela, vamos colocar, a gente tem que pôr um monte de planta aqui em volta dos pisantes, né? Então, da entrada, em volta dos pisantes, ele queria pôr um monte de planta. Ele vai colocar um monte de planta porque ele quer proteger. Eu falei, Marcela, o que foi a primeira coisa que você falou pra mim com esse paisagismo? Eu quero, o dia que tiver evento, eu quero um pula-pula e a criançada se matando no pula-pula aqui no gramado. Como que você vai botar um monte de planta? Como você vai pôr um monte de planta em volta desses pisantes da calçada de entrada? Como que vai fazer para pular? A criançada vai acabar com as plantas, vai cair de boca no pula-pula, né? Um monte de coisa. Então, assim, esse tipo de coisa, o jardineiro, ele só pensa em colocar. Entende? Então não tem toda uma gestão, não tem toda uma conversa, não tem todo um entendimento do que como é que esse jardim, essa parte externa vai ser desfrutada? Como é que eu vou usar? E é muito interessante também que na nossa outra cliente, né, a Monádia, ela trouxe assim, ela trouxe paisagismo. Antes de apresentar para a cliente, ela trouxe para mim. A gente está fazendo, né, uma revitalização da fachada, né, da casa da cliente. Eu conheço a cliente amiga já também há tempo. E ela fala que quer colocar uma árvore aqui. Eu falei, cara, mas ela não vai abrir essa janela porque ela nunca abre janela. Mas aqui nós vamos colocar uma oliveira, que eu sou louca da oliveira, né? Cacatá, oliveira, não fica em todo lugar. Mas eu falei que faz sentido. Então, assim, essa conversa, essa troca entre o profissional, os profissionais, ela é de extrema importância. Por quê? Aí ela veio, a gente fez um pisante, que eu falei, Monarque, ela trouxe, gente, vocês não têm noção, texturas, ela fala texturas, né? Eu falo várias plantinhas. Ela trouxe texturas para o jardim. E ficou muito interessante, muito interessante. Então, são coisas que eu falo muito sobre isso. Especialistas, cada um no seu papel, né? É por isso que existem as especialidades, que se a gente for olhar, a gente nunca vai ver um neurocirurgião operando o coração, né, gente? É uma coisa óbvia. E é por que na arquitetura, né, a gente ainda, acho que vem agora Dourados, ele entra nesse, Dourados vem ampliando muito, né, o mercado da arquitetura, porque isso é natural nas grandes cidades. Natural, um escritório trabalhar com especialistas, você passa por uma jornada do cliente, que hoje a gente tem na Piena também, né? Qual é a jornada? Você pode contratar, esse é o ideal. Mas como é que você vai, não, você fez todo o projeto, que teve obras que eu já executei também, todo o projeto, aí vai lá, aí eu faço projeto luminotécnico, aí meu cliente fala, projeto luminotécnico externo, né? Primeiro que eu falo, então, querido, veja bem, primeiramente eu sou designer, eu tô na parte interna, mas tudo bem. Aí eu falo, Jorge, vai lá, aí fala, cadê o paisagismo? Falei, cliente, paisagismo, não tem. Vou ver depois, vou definir após a obra. E 150 mil reais o depois. E aí, quem que tem fim de obra 150 mil reais sobrando para jardim? Não tem. Aí coloca 5 no Chile. Hoje a gente. Exato. Então hoje. E nos verdes. O Murta. E Murta. Mas é isso. Eu acho que a gente pensar hoje e apresentar isso para o cliente, nós como profissionais que são os primeiros, né? Os arquitetos principalmente que estão aqui, que é o primeiro contato.
Primeiro, Nascedouro, né? o primeiro, na verdade, é o vendedor, é o que vai fazer, né? É imobiliário. Imobiliário. O segundo é o arquiteto. E isso o arquiteto ele tem que explicar que a gente tem que contratar várias pessoas já de início. Não é só, você não constrói uma casa hoje, né, alto padrão, obviamente, né? Só com projeto arquitetônico. Não dá, gente. Você tem que ter arquitetônico, tem que ter o complementar, e o complementar. Aí o cara quer duto de ar-condicionado. Aí ele quer não sei o quê. Aí começa. Aí a laje tinha 20, daqui a pouco ela tem que ficar com 30. E assim vai a vida. Aí muda toda a arquitetura de novo, porque não viu que previu que tinha um duto. Por quê? Porque não fez interiores. Não fez interiores. Mas não viu que o paisagismo tinha que passar uma árvore, o cara ia pedir uma árvore gigante vertical, e aí agora não que tem que chegar no multi. Aí já construiu a casa toda e tem 2 vizinhos e vizinho atrás. E fala, tá bom, é agora. Eu faço o quê, cara? Eu passo por onde? Eu acho que esse cuidado a gente tem que ter como profissional, porque a gente, né, os primeiros, né, que passam ali, principalmente o arquiteto, é explicar, educar o cliente, né? É uma educação do cliente hoje que a gente precisa fazer e trazer isso porque a gente está olhando com sentido para aquilo. Nós temos, eu me importo com você, então eu vou te dizer a verdade. Eu não vou te dizer que você vai passar por uma obra e vai ficar tudo bem, né? Lá no escritório a gente entrega a bolinha de estresse, fala, confia no processo. Que não vai ficar tudo bem, vai ter custo, vai custar, e você precisa contratar os profissionais qualificados, porque é isso. Mas eu vou investir. Vai investir no projeto para não ter problema depois. Né? Eu acho que é isso. Assim. Então, a nossa experiência junto foi bem bacana até agora, nesse sentido, porque ela colocou uma pedra, gente. Eu vou contar a história da pedra, que é muito interessante. Eu fiz a gente tinha feito um render inicial com alguns paisagismos ali. A Monad veio, eu mandei para ela o meu projeto 3D, e ela fez o projeto em cima, né, do meu projeto. E aí ela veio, trouxe outros buchinhos, eu trouxe outras plantas. Primeiro eu te apresentei, né? Falei, Marcela, eu pus uma pedra aqui na frente. Não, pedra. Depois, pedra. Você tá nem rindo isso aí já, você me mandou a pedra. Vai. Não, aí veio, aí foi formando, porque a Monad, o que ela falou faz sentido, agora eu ouvindo você falar, que às vezes eu falo, vai, Monadinho, não vai, me apresenta, não. Mas você falou um negócio que a gente vai projetando aos poucos, e eu faço isso. É que o meu demora mais. Então, às vezes eu faço, o meu cliente fala assim, mas será que eu quero ver a poltrona igual no 3D? Eu falo, querido, veja bem. As pessoas às vezes demoram para construir uma casa 3 anos. Eu coloquei um Natuzzi lá. Mas aí já não tá mais aquele Natuzzi. A hora que vai comprar, eu tenho que acompanhar. Por quê? Porque aí a gente vai ver a textura, a gente vai ver, será que faz sentido? Quanto vai custar? Não vai custar? Porque eu tenho outra coisa para gastar ainda, filho. Então a gente já vai preparando o cliente. Se você gasta todo o dinheiro no piso, no porcelanato, né? Vai faltar dinheiro, vai ficar sem Natuzzi. E eu não abro mão de um bom Natuzzi na sua casa. É isso mesmo. Gente, todos os meus clientes têm Natuzzi. Todos. Então é muito posicionamento e explicar. Eu acho. Então a gente já prepara. Ela tá comprando o melhor pra ela. Gente, você vai sentar ali. Você não vai ficar na É um fachada. prazer, né? Um sofá desse, cara. Mas é isso, assim, e aí da pedra foi isso. Então eu não passou pela minha cabeça em nenhum momento trazer uma pedra pra dentro do escritório. Nunca na minha cabeça. Quando ela me abraçou, eu falei, caraca, Monad, que loucura é essa, não é? Ela falou, não, vamos pôr uma pedra. Eu falei, vamos pôr uma pedra. Eu falei, Jesus, quanto vai custar essa pedra da Monad, né? Eu falei, tô lascada agora. Resumo da obra, custou R$300. Gente, eu me apaixonei, falei, vou pôr pedra em tudo que agora. E todo mundo que chega no escritório e fala, sabe quanto custa essa pedra? R$300. Aí a pessoa fica, sério? Eu falei, sério? E chegou de muque, né? Tá tudo certo. Foi atração. Que todo mundo saiu do escritório lá de dentro pra ver, gente. Não é uma senhora, é uma pedra. Nem todo mundo lá, né? Eu falei, gente, tudo isso por causa da pedra? Vocês não têm que trabalhar, não? Uma o pedra escritório inteiro. Não, e aí foi muito louco, porque no fim da noite, quando a gente tava indo embora, passando eu e o Tomás e ainda lá pra frente, vai devagar que eu quero te mostrar a pedra do escritório da Marcela. Aí ele foi indo devagar, tinha um cara sentado em cima da pedra tomando uma cerveja. O Guto falou pra mim que era essa pedra. Olha lá, já estamos usando. Mas é isso. Eu acho que a compatibilização e foi muito bacana isso. É trazer algo inusitado, que é uma coisa que eu não tinha tempo pra pensar, até porque ali no momento eu era também a cliente. Vou falar um negócio pra vocês, é tipo assim, quem já projetou pra si mesmo, sabe? Cara, não dá, velho, porque você não tem dinheiro, entendeu? Aí você tem que ter a ideia, você não tem o dinheiro, aí você fala, cara, não dá, não tá fluindo o negócio. Mas é isso, assim, eu acho que foi bem bacana. Eu gostei bastante. Que bom. Estamos trabalhando ainda e temos aí alguns projetos que estão saindo, né?
plantando. Eu tô assim. Agora que começou o Jardim da Outra Obra. Eu tô animada pra ver. Né? Mas é isso. Muito obrigada. Então, gente, é isso aí. Cadê o último slide? Meu passador de slide. É, mil utilidade, gente. Quando vocês forem encontrar um computador na vida de vocês... 11h30 eu sento. Ah, tá. Vocês consigam assim ter 1001 utilidades. E eu gostaria primeiramente de agradecer a Rafa. Agora a Rafa está aqui, eu posso agradecer para ela. A Rafa sempre confiou no meu trabalho. Sempre apostou, né, no diferente, né, Rafa? Porque, assim, gente, não é fácil contratar um arquiteto para fazer uma harmonização, porque as pessoas, elas imaginam um monte de coisa, né, Rafa? E a Rafa falou, não, eu quero ver, eu quero ir para esse novo passo, quero entender, quero fazer fluir, quero um monte de coisa, né? E, assim, é muito legal ter gente dentro da nossa profissão, né? Ciro, Marcela, o Jorge, né, que confia, né, a Rafa, que confia no trabalho de outro profissional e sente isso, né, Rafa, que todos nós estamos juntos, né, estamos para somar, como a Marcela já falou, né, uma andorinha só não faz verão. Isso mesmo. Pois ela fala mais chique do que eu. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na Natuzzi, muito obrigada. E assim, quando a Monati falou, Rafa, preciso de um espaço para fazer meu evento, eu falei, com certeza, a Natuzzi está de portas abertas. E eu achei interessante, só para finalizar aqui, essa questão que eu acho que as pessoas têm que se unir um pouco mais, os profissionais principalmente, às vezes tem essa questão de competição, não vou chamar, mas é o que a Marcela falou, cada um com sua especialidade e tem mercado para todo mundo, e o mais beneficiado com tudo isso vai ser o cliente, porque ele vai ter um espaço, igual o Ciro falou, né, um ambiente totalmente projetado para o bem-estar daquela família, de acordo com as necessidades daquela família. Então, isso aqui é uma junção de forças para trazer o melhor para o cliente, um resultado que vai ser satisfatório para todo mundo, porque se o cliente fica satisfeito, ele vai indicar o paisagista, vai indicar o engenheiro, vai indicar o design de interiores, enfim, eu acho que todo mundo ganha. E uma coisa que não pode faltar é o sofá Natuzzi, né? Não pode. Mas, gente... Jorge, muito menos, velho. Eu Não, e gostaria assim, quando eu tenho um espaço, né? Só que é um espaço holístico, bebê. E eu tenho uma sala gigante que todo mundo caberia super bem sentado na sala. Mas aí a gente não tem essa experiência entre profissionais, né? Porque eu acho que é isso. É a gente vivenciar todos os nossos espaços, entende? Porque quantas pessoas nunca vieram aqui na Natuzzi e nunca provaram Natuzzi? Hoje vocês vieram, né? Teve, por exemplo, o Ciro nunca veio, pôde provar e ele já sabe o que de melhor ele pode dizer, como que é? Oferecer para o cliente dele, né? Então é sobre isso, é sobre unir forças mesmo, estar junto. E eu trouxe aqui o Jorge. O Jorge é o que ilumina a nossa vida. Da Vela Iluminação. Ó, gente, iluminação que vocês precisarem, dúvidas, lançamentos, tendências, parte técnica, é com o Jorge, tá? Não tem erro. Eu sempre brinquei, mesmo antes de sonhar que abriria uma loja de iluminação, tinha duas coisas, ao meu ver, que mudavam totalmente o projeto, que era o paisagismo e a iluminação. E eu nem sonhava em trabalhar com iluminação. Eu fui proprietário, montei aqui em Dourados o Barão, acho que vocês conhecem, eu falava que o Barão eram dois ambientes totalmente diferentes, para o almoço e para a noite, simplesmente pelo fato de acender ou apagar as luzes. Sem mudar uma cadeira, um quadro ou nada de local, de noite era um ambiente muito mais cênico, charmoso, muito mais aconchegante, pelo fato da luz. Então eu falo que, de uma certa forma, as energias vão encaminhando para que a gente vá fazendo o que a gente gosta, e eu acho que faz sentido para estar um bom paisagismo, para a harmonia de uma casa, para se sentir bem nela, ou no ambiente de trabalho. Eu acho que a luz já tem muitos estudos de neurolighting, de como atua com o hormônio da gente, com as experiências do nosso dia a dia. Então, óbvio que eu estou vendendo meu peixe, mas acho que faz muito sentido. O que seria o jardim, gente, sem iluminação? O jardim sem iluminação, ele é só meio período. Não há regra, não há o certo e errado, há muito da experiência de que o usuário espera para usufruir daquele ambiente. Tem alguns pontos que, apesar de não há certo e errado, que eu brinco que eu
Não vou deixar trabalhar de luz verde, por exemplo. Não. Quem quiser usar pode usar, mas Pode usar, mas não me contratem. eu falo que, assim, grande parte... Na verdade, todo o destaque, gente, é a planta que está sendo feita, é todo aquele Vem projeto. pra valorizar. E a luz, ela vem para valorizar, fazer né? sombras e luzes, para dar destaque em algo que Deus não conseguiu colocar a luz à noite, digamos assim, né? E aí a luz artificial vem para suprir essa falta da luz divina aí durante o dia. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, pessoal. E aí agora, a hora que vocês forem embora, tem uma surpresinha pra vocês. Um presente aí, pra vocês. bem maravilhoso. Com muito carinho. Pra vocês se lembrarem do dia de hoje Isso aí. com toda alegria. O Vamos dia que lembrar foi errado, alguns dias, Deus não bastante conseguiu dias. pôr a luz à noite, eu fiquei mal com essa frase. Deus consegue o que Ele quiser. Só deu a oportunidade de eu poder vender algo que eu quiser. Aí ele traz os filhos dele. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, as meninas do online. Beijo.